decreto do presidente Lula mudou as regras do Bolsa Família para evitar fraudes, além de restringir o acesso de famílias de uma pessoa só ao benefício. Então, vamos acompanhar essas informações aqui direto do governo federal a respeito do seu Bolsa Família. Não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas essas notícias que, sendo bem sincera aqui, tá sendo muitas manchetes, muitas informações a respeito desse pagamento do Bolsa Família a partir desse mês de abril. Então você deve ficar até o finalzinho do vídeo para entender todas essas informações. Então o presidente Lula assinou um decreto que muda as regras do Bolsa Família. A ideia do governo é de evitar fraudes e aprimorar os critérios de acesso ao benefício. As mudanças estão a determinação de famílias que são compostas por apenas um integrante e só poderão ter acesso ao programa após essas famílias passarem por uma entrevista presencial que será feita em domicílio. Agora tem uma questão muito importante. Quem já recebe o benefício, mas ainda não passou por uma checagem, poderá ser excluído do programa. Entretanto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social definirá algumas exceções. Além disso, o decreto autoriza o Ministério a estabelecer o limite máximo de beneficiários unipessoais como forma de evitar distorções no cadastro único, sistema que é usado para o acesso a diversos programas sociais do governo. O texto assinado pelo presidente Lula também traz a chamada regra de proteção, que permite que as famílias continuem recebendo o Bolsa Família mesmo após o aumento da renda, desde que, em situação de vulnerabilidade, segundo esse decreto, essas famílias poderão permanecer no programa por um período determinado, seja cerca de 2 anos, que será estabelecido em um ato do Ministério e, caso tenha o benefício suspenso, após esse prazo, terão aí prioridade para retornar ao programa do Bolsa Família em até 36 meses. Então, eu tenho aqui algumas perguntas essas de alguns beneficiários. Alguns de vocês enviaram algumas perguntas aqui para o nosso canal e nós vamos responder através desse vídeo para vocês. Então, em relação ao beneficiário, não muda nada, né? Só o que mudou foi a plataforma. Saiu da Caixa Econômica Federal e a plataforma agora é da Dataprev. Mas para o beneficiário não mudou muita coisa. Agora, em relação a regras, tem a questão do beneficiário unipessoal, aquelas famílias compostas por uma pessoa só, que já estão na mira aí do pente fino do governo. Inclusive, tem várias notícias aí falando que muita gente saiu do programa. E esse sistema, ele começou agora há pouco, né? E já tirou muitas pessoas aí do programa Bolsa Família. Então, essa pessoa beneficiária unipessoal, para ela continuar recebendo, precisa dessa entrevista domiciliar que antes era realizada no CRAS e agora passa a ser realizado na casa da pessoa, com exceção de pessoas indígenas, quilombolas e moradores em situação de rua. Foram essas pessoas, esses grupos específicos e também aqueles moradores em regiões mais periféricas, onde o assistente do CRAS não pode de forma alguma entrar naquela região, que também não precisa ir até, o assistente não vai até essa pessoa já vai ali no CRAS para atualizar o cadastro no CRAS mesmo. Já os demais recebem a visita domiciliar. O que precisa acontecer para você receber a visita domiciliar? Você vai no CRAS para agendar que esse entrevistador vá na sua casa. Precisa se identificar que é unipessoal, precisa ir no CRAS para fazer esse agendamento para o entrevistador ir na sua residência e o que é observado nessa entrevista. Tudo normalmente, a composição familiar, a estrutura da casa, da residência, a renda da pessoa, a composição se tem família, se tem criança na escola, a declaração escolar. Então, absolutamente tudo na sua casa vai ser observado nessa entrevista. Tem muita gente preocupada com a questão da regra de proteção. Por quanto tempo dura essa regra? Se a pessoa de repente conseguiu um emprego ali, recebe o Bolsa Família, conseguiu um emprego, vai continuar recebendo? Então a resposta é sim, como eu falei antes, continua recebendo desde que esteja no critério, que é meio salário mínimo por pessoa.
fica recebendo o valor da metade, né, a metade do valor do benefício, mas continua no programa Bolsa Família. Se caso saia do emprego e fique sem renda, consegue voltar a receber, tem prioridade inclusive na fila para voltar a receber o programa Bolsa Família. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso inscrito, o Elvis, de São Lourenço da Mata, que disse o seguinte: o Bolsa Família dele foi bloqueado há 5 meses. Aí ele quer saber se ele pode voltar a receber. Bom, então nesse caso é um caso bem específico, porque cada caso é muito pessoal. A gente precisa ver por que foi bloqueado, precisa entrar no cadastro, né, no cadastro único, para ver por qual motivo que levou esse bloqueio. E também tem outra pergunta aqui da Aline. Ela disse que já tem meses que está tentando fazer o recadastramento e não está conseguindo. Então, geralmente, como é que funciona? É preciso ir no CRAS, precisa ir no CRAS para fazer esse agendamento, se for o caso do unipessoal. Se não for o caso do unipessoal, não precisa fazer agendamento. Vai no CRAS, tem CRAS que já está fazendo atendimento presencial. Geralmente, o prazo para fazer esse recadastramento, o beneficiário ele já sabe. A partir do momento que ele vai no CRAS, ele recebe uma data, a data da última atualização dele conta com 2 anos. Então, ele precisa estar nesse prazo de 2 anos, após a última atualização, precisa atualizar o cadastro para voltar a receber o Bolsa Família, caso tenha sido bloqueado. Se não, se ainda estiver na data, faz o agendamento para fazer a atualização cadastral. Agora tem uma pergunta aqui da nossa inscrita Kátia, e uma dela pergunta: quem recebia sozinho e foi cortado, pode voltar a receber de novo? Tem que passar por essa entrevista, né? Acredito que a Kátia sabe disso, mas o dela foi cortado, então ela quer saber, ela quer solicitar essa entrevista, o que ela faz? Então agora ela pode sim voltar a receber, desde que atenda aos critérios do Bolsa Família unipessoal. Quais são os critérios? Está dentro da renda per capita por família, depende muito da composição familiar. Se for unipessoal, dependendo se for outra família, a composição, se for unipessoal, no caso dessa nossa inscrita, é 218. Ela não pode ultrapassar esses 218 por mês. Morar sozinho é um dos critérios, né? Não ter renda, morar sozinho. E levar os comprovantes necessários. Quais são os comprovantes necessários? Documentação completa, comprovante de residência, comprovando ali que ela mora naquele local. E também tem a regra dos 16% do município. Se o seu município tiver mais de 16% de unipessoal, é muito difícil entrar no Bolsa Família. Tem que alguém sair para você conseguir entrar. Então, também tem essa questão. Tem alguns beneficiários do INSS que perguntam se pode receber o Bolsa Família. Então, a resposta é não, porque já é um benefício do governo. Isso serve também, por exemplo, para aquela mãe que tem um filho que recebe algum tipo de benefício. Ainda assim, ela fazendo um cadastro no Bolsa Família não consegue, porque já recebe um benefício do governo, tá? É algo que não pode. Então, provavelmente quem recebe BPC Loas não consegue receber o Bolsa Família. Consegue receber assim o auxílio gás, caso se encaixe, caso o governo selecione. Inclusive, muitas dúvidas a respeito do auxílio gás, muitas pessoas perguntando se vai receber todo mundo agora em abril. E a resposta também, pessoal, é não. O governo federal não comunicou. Teve aquele comunicado do deputado Janones, né, falando a respeito aí do gás para todos, mas não confirmaram nada até agora. Então, provavelmente, gás para todos agora, em abril, não tem. Vai receber gás quem já recebia anteriormente. E é isso. Restou alguma dúvida? Deixa nos comentários, eu estarei respondendo todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!